Queridos, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Deixa de marcadinho aí Marcos capítulo 5. E você vai aí comigo, lá em Marcos capítulo 11. Deixa marcado aí que a gente vai voltar. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler juntos o versículo 24, que é o versículo dessa semana. Marcos 11, 24. É o verso dessa semana para nós meditarmos, para nós guardarmos no nosso coração. Marcos 11, 24, ok? Já achou aí? Amém? Vamos ler juntos? Por isso vos digo, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Agora você vai lá em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 31. A partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que é Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Repita comigo essa última frase. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Amém, queridos? Que o Senhor esteja nos abençoando com a sua palavra. O tema dessa mensagem, dessa noite, é a oração que muda o mundo. Nós estamos em plena campanha mundial de oração. A nossa campanha começou no dia 9 desse mês de maio e vai até o dia 19, no terceiro domingo. Mas durante todo esse mês nós estamos em campanha de oração, nós estamos intercedendo. No último domingo, dia 26, nós teremos um momento muito especial, que é chamado DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. Nós vamos dedicar o dia orando pela Igreja Perseguida. Durante todo esse mês, tem sido um mês de oração. Temos acordado nas madrugadas, temos ligado para os nossos irmãos, temos intercedido pela igreja, temos orado uns pelos outros, conforme a palavra nos ensinou. E a palavra nos diz que se nós começarmos a orar, esse lugar vai tremer,
se nós começarmos a orar, o Senhor vai derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas. Se nós começarmos a orar, nós vamos liberar perdão na vida das pessoas, nós seremos perdoados, e o Senhor, através do teu Santo Espírito, vai fazer grandes milagres no nosso meio, para a glória do seu nome. A chave de tudo é a oração. Nós temos um motor maravilhoso, potente, mas ele não liga. E eu vejo muitas igrejas como um grande carro com um possante motor. Você olha e você fala assim, essa igreja tem tudo para deslanchar, essa igreja tem tudo para ser uma grande igreja. Por que que não funciona? Porque falta a chave, falta colocar a chave no lugar certo, e a chave para que o motor da igreja funcione, a chave para que nós possamos atingir o coração do Senhor, a chave para que nós possamos amar mais as pessoas, é uma vida intensa, concreta de oração. E em uma igreja sem oração é uma igreja morta. Um irmão, uma irmã, um servo sem orar é um irmão, uma irmã, um servo com uma vida espiritual falida. Porque a oração é a comunicação que nós temos direta com o nosso Pai Celestial. A oração que muda o mundo. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa: quando foi a última vez que você precisou exercer a sua fé? Quando foi a última vez que você colocou aos pés do Senhor aquela situação, porque não cabia mais nada, você não tinha mais recurso humano, você não tinha mais condições humanas para fazer com que aquela questão fosse resolvida? Porque a fé, irmãos, ela só pode ser exercida quando nós chegamos no nosso limite. Porque enquanto aonde você pode ir, você vai levando a situação. Mas chega uma hora que você fala assim, olha, agora não dá mais. Agora eu não tenho mais como continuar. Agora eu não tenho mais como fazer. Agora só Deus pode resolver o meu problema. Essa situação, só Deus pode me acudir. Essa questão, só Deus pode. Nós costumamos ver muito isso nos hospitais, nas situações complicadas da vida. Quantas vezes você entra no hospital, às vezes com um parente, um conhecido, uma situação crítica, e então o médico chega e fala assim, olha, vocês creem em Deus? Se vocês creem em Deus, é hora de se apegar ao seu Deus. Porque a ciência foi aonde poderia ir. A medicina foi aonde ela poderia ir. O nosso limite é aqui. A partir daqui é só o sobrenatural. E o que eu acho mais incrível é que esses médicos veem todo dia o sobrenatural de Deus na vida das pessoas e não conseguem dar glória a Deus. Não conseguem dar glória a Deus. Isso que mais me intriga, porque a palavra de Deus diz que o diabo cegou-lhes os entendimentos e eles não conseguem enxergar. E essas pessoas todo dia veem isso, quando elas falam para uma família, olha, a partir daqui não temos mais nada a fazer. E então ela vira as costas, aquela família busca o Senhor, clama, tem uma igreja clamando, tem pessoas orando. Quando ele volta na próxima semana, aquela pessoa está restabelecida. E ele olha e fala assim, como que aconteceu isso? A medicina não poderia fazer mais nada, os remédios não poderiam, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Ele vai além do impossível, Ele vai além do impossível. Ele é o Senhor de toda a terra. E as pessoas olham isso, os médicos olham isso, e eu não falo de uma ou outra situação, pessoas que trabalham com isso estão se deparando com isso todos os dias. E ainda assim, ficam com seus corações endurecidos, tentando achar respostas aonde não há resposta. E não glorificam ao Senhor de toda a terra. A oração que muda o mundo, irmãos, é a oração que está dentro do meu coração e do teu coração, amém? A oração que muda o mundo está dentro de você. Não é uma oração pronta. Não é uma oração que você vai escrever agora e falar assim, olha, eu aprendi aqui a oração e eu vou fazer essa oração e essa oração vai mudar o mundo. Não é isso. Ela já está pronta, ela está dentro de você.
Agora nós vamos lembrar lá, quando nós lemos Marcos 11, 24, que a gente viu, olha, tudo quanto pedires, se você crê, você vai receber. Você precisa usar a sua fé, você precisa exercer a sua fé. E Jesus nos ensina isso: quando você pedir alguma coisa, você já agradece, porque você crê que Deus vai atender você. Você crê que Deus está ouvindo a sua oração. Você crê que Deus está indo adiante de você nessa luta, nessa batalha, e Ele está te dando a vitória. Você tem que colocar a sua fé na oração. Você crê no poder da oração? Amém? E o que acontece quando nós oramos? Tem algumas pessoas que oram e se dedicam um bom tempo em oração, mas às vezes são momentos de lamentações. Eu já tive o prazer de orar com algumas pessoas, não é daqui, e que por mais ou menos 20 minutos da oração dela eram apenas queixumes diante do Senhor. Eram apenas reclamações. Eram apenas uma lista de lamentações diante de Deus. Em nenhum momento daquela oração, daquela serva que estava ao meu lado, em nenhum momento eu ouvi ela falar: Senhor, eu te glorifico por tudo que o Senhor me deu. Eu só consegui ouvir queixas, lamentações, tristeza no coração. E eu te pergunto, será que Deus ouve uma oração dessa maneira? Será que Deus atende a uma oração que você já chega reclamando? Você já chega questionando o agir de Deus? Você já chega: Senhor, por que comigo? E aí eu lembro de Jó. Jó poderia falar: Senhor, por que comigo? Eu sou tão fiel. Eu glorifico o teu nome. E Deus fala assim: é contigo, Jó, e daí? Eu escolhi você. Mas por que não foi o outro? Porque eu queria você. É você mesmo. Pronto. Você vai brigar comigo, Jó? Quem é um homem para questionar Deus? Quem é o vaso para questionar ao oleiro como que ele quer ser feito? Quem é? A palavra de Deus diz que aprove ele moer Jesus, seu filho. Aprove ele fazê-lo sofrer na cruz do Calvário. Talvez você diga: mas que amor de pai é esse? Que Deus fez isso e permitiu tudo isso com o seu filho. Mas quando Deus estava fazendo aquilo, quando Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Cristo, havia um propósito. Deus não fez aquilo por prazer. Deus não deixou Jesus ser morto na cruz por prazer. Quando você sofre, quando você é atribulado, quando você passa pelas lutas, não pense você que Deus está ali aplaudindo, rindo de você. Não, é com tristeza. Quando um pai tem que disciplinar um filho, ele o faz porque é necessária a disciplina, mas ele o faz com tristeza. Aquilo dói muito mais no pai do que no filho. Aquela palmada, aquela chinelada, aquele castigo dói muito mais naquele que está disciplinando do que naquele que está sendo disciplinado. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer. O prazer de Deus é ver eu e você louvando o seu nome, glorificando o seu nome, se dobrando diante dele e confessando que só Jesus Cristo é o Senhor da glória. O prazer de Deus é ter os seus filhos ao seu lado. O prazer de Deus é ver eu e você um dia lá na glória, ao lado dele, junto com ele, livre da perdição eterna, livre do inferno, livre do pecado, livre das enfermidades, livre das lutas, livre de tudo, porque o Senhor nos fez como para coroar a criação dele sobre a face da terra. Se você crê, você verá a glória do Senhor. A oração que muda o mundo, irmãos, parte de dentro de nós
E nós precisamos vencer os nossos medos, os nossos anseios, através das nossas orações. Eu fico imaginando, e eu gostaria que você pensasse agora comigo, em Jonas, dentro do ventre do peixe. Há quem diga que era uma baleia, há quem diga que era um monstro, há quem diga que pode ser qualquer peixe. Eu acredito que podia ser até uma tainha que tenha engolido Jonas. Se Deus falou, eu acredito. Mas não foi, foi um grande peixe. Melhor assim. E eu fico imaginando Jonas dentro do ventre daquele peixe, 3 dias e 3 noites. Tudo escuro. Volta e meia, água lhe sobrevindo sobre a cabeça. Algas se enrolando no seu pescoço. 3 dias e 3 noites. Jonas meio que ali perguntando, será que eu estou morto ou será que eu estou vivo? Onde eu estou? Eu fui jogado do barco, eu pulei do barco para me matar, e de repente eu estou nesse lugar que eu não sei onde é, não tem luz, não tem nada. Aonde eu estou? Só vejo um movimento. E de repente, se você ler Jonas, eu sugiro que você leia, de repente, num dado momento, Jonas começa a clamar ao Senhor. E sabe por que Jonas clama ao Senhor? Porque Jonas se arrepende de ter desobedecido a Deus. Jonas se arrepende de ter pego um caminho errado que Deus mandou. Jonas se arrepende de todas as suas ações contrárias à vontade do Senhor para a sua vida. Se Jonas fosse obediente, ele não estaria dentro do ventre do peixe. Mas por causa da sua desobediência, ali estava Jonas. E ele começa a clamar, começa a orar, começa a suplicar. Jonas começa a se prostrar. E ele começa a clamar a Deus, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E Jonas começa a reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Não é Jonas que está no controle da sua vida, é Deus que está no controle da sua vida. E Jonas começa a reconhecer isso. E quando Jonas reconhece, ele começa a dar glória a Deus por todas as coisas, até mesmo pela situação que ele estava vivendo. E quando ele reconhece a situação, ele reconhece o seu estado pecador, ele reconhece que ele precisa de Deus e depende do Senhor, Deus dá uma ordem ao peixe e diz, jogue Jonas na praia. Ele já está pronto, porque ele já está quebrantado o suficiente para me obedecer. Meu irmão, será que Deus precisa mandar um grande peixe para te engolir e você passar 3 dias e 3 noites dentro dele para você se quebrantar diante de Deus? Será que você precisa viver uma experiência tremenda como foi a experiência de Jonas, mas que eu não gostaria para a minha vida? Será que você precisa passar por essa experiência para ser quebrantado, para ouvir a voz de Deus e ser obediente à sua voz? Se Deus está falando contigo, abra o teu coração. Você deve abrir o seu coração. Se Deus fala contigo, entre pela porta. Você deve entrar pela porta. Se Deus fala contigo, sai dessa situação. Você deve sair dessa situação. Você deve ser obediente à voz de Deus e não querer ficar retrucando com Deus, questionando o Senhor. Você deve ser obediente se você está ouvindo a voz do Senhor. Querido, meu irmão, minha irmã, não desista no meio do caminho. Sabe por quê? Jairo, lá em Mateus capítulo 5, no texto básico nós lemos, Jairo foi até Jesus, clamou a Jesus e creu. E ele diz o seguinte, lá no finalzinho do versículo 23, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jairo tinha certeza que se Jesus fosse até a casa dele e impusesse as mãos dele sobre a sua filha, que estava à beira da morte, Jairo tinha certeza que Jesus poderia curá-la. Quando ele vai a Cristo, ele não tem dúvida que Jesus poderia curar a sua filha. A fé de Jairo era tamanha que ele quebra todos os seus paradigmas, ele quebra todo o seu orgulho, porque ele era chefe da sinagoga. Ele era o líder da igreja de Israel.
naquela comunidade. E ele quebra tudo isso. Quando ele vai até Jesus e se dobra aos pés de Jesus, aqueles que da sua cidade estavam à sua volta e olharam, não é Jairo, o líder da igreja, ele está se dobrando diante de Jesus. Mas naquele momento, não era Jairo, o líder da sinagoga que estava ali. Naquele momento, era Jairo, o pai de uma filha à beira da morte. Mas Jairo sabia que Jesus poderia curar. Por isso ele foi. Mas no versículo 35 diante, quando Jesus está indo caminho para a casa de Jairo, diz o texto, verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Meu irmão, minha irmã, não desista no meio do caminho. Amém? Não desista. Sabe por quê? Nessa caminhada de oração, nessa caminhada de intercessão, nessa caminhada que você está clamando por aquela questão, por aquele filho, por aquela situação, muitas pessoas vão chegar e falar, e você ainda está orando por isso? Desista desse negócio, isso aí não vai acontecer. Você ainda está esperando a conversão do seu esposo, depois de 30 anos, e esquece isso. Isso não vai acontecer. O quê? Você ainda está orando pelo seu filho, o seu filho que está preso lá, e esquece. Isso não vai acontecer. Muitas pessoas vêm até você e vão tentar fazer você parar, vão tentar fazer você desanimar no caminho. E foi isso que as pessoas fizeram com Jairo. Jairo, por que você incomoda Jesus, Jairo? A sua filha já está morta, acabou, Jairo. Acabou. Há um ditado que diz, enquanto há vida, há esperança. Mas para Jairo, naquele momento, a vida da sua filha se foi. E ele poderia também dizer, a minha esperança também morreu. Mas tem uma notícia boa para mim, para você e também para Jairo. Jesus Cristo é o caminho, a vida. Ele é a salvação. Ele é vida. E Ele dá vida a quem Ele quiser dar vida. Não desista no meio do caminho. Mesmo que as notícias não sejam boas para você fazer desistir. Mesmo que você possa se encontrar e que muitos tentam te fazer parar ao longo da sua caminhada, não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar, mãe, pela sua casa. Não desista de orar. Ainda que venham muitas notícias ruins. Vocês lembram de Neemias? E Neemias estava ali para fazer reconstruir os muros, para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque Deus enviou Neemias. E o adversário das nossas almas também enviou outras pessoas, Sanbalate, Tobias, Gesem, para tentar fazer parar a obra. E quando eles iam, mandavam notícia para Neemias, vem ter conosco, nós queremos conversar contigo. E Neemias falava, olha, eu não tenho tempo para perder com vocês. Eu tenho uma obra muito grande me aguardando e não tenho tempo para parar. Porque o objetivo deles era fazer parar a obra. Muitos tentam parar, muitos tentam fazer com que você desanime. Mas, querido, lute com perseverança. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Mãe, esposa, pai, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus filhos, mãe. Não desista você do seu casamento. Porque Deus não desiste de você, pecador, injusto, perdido. Ele não desiste de nós. Ele nunca desistiu e não vai desistir. Deus nos ama de tal maneira que foi capaz de enviar teu único filho para morrer por nós. Porque Ele não desiste de você. Apesar das tuas falhas, Deus continua te amando. Apesar de tudo, Deus continua estendendo os braços para você. Apesar de muitas vezes você rejeitá-lo, Deus continua com os braços abertos, pronto para te receber.
Mas eu quero te falar uma coisa: um dia essa oportunidade vai acabar. Um dia essa oportunidade vai passar. E quando a oportunidade passar por você, você não terá mais condições de abraçá-lo. Você não terá mais condições de querer ele novamente. A oportunidade é dada a todo mundo. A mensagem do Evangelho são para todas as pessoas, de todas as raças, cores, de todas as línguas, de todas as nações. Não há discriminação na pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado desde aquela pessoa iletrada, analfabeta, não tem recurso nenhum, até aquele que tem doutorado, pós-doutorado, pós-mestrado no exterior. O Evangelho é o mesmo, tanto um quanto o outro. Se eles não crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles terão as suas vidas perdidas para sempre. Mas tanto um quanto o outro, se eles dedicarem e entregarem a sua fé e a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se eles crerem no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e confessarem nos seus lábios que Ele, Jesus, é o Senhor da sua vida, a palavra de Deus diz que você terá o seu nome escrito no livro da vida. E quando isso acontece, Ele sela você com o Espírito Santo de Deus, e você passa a fazer parte da grande família do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou falando? O Evangelho, irmãos, é como se fosse uma grande locomotiva que um dia, há 2000 anos atrás, foi dado partida nela. Ela, com locomotiva, está andando por todo o mundo, por todas as nações, e por onde ela passa, pessoas entram nessa locomotiva. Eu, você e tantos outros que aqui estamos, já estamos dentro dessa locomotiva, que se chama Evangelho. Mas ela está passando, ela não está parada, ela está caminhando, ela tem um objetivo, ela tem aonde chegar. E conforme a oportunidade vai passando, o Evangelho vai passando, pessoas vão chegando e vão entrando, mas muitas vão ficando para trás. Muitas vão rejeitando a graça do Senhor. Muitos vão dizendo não ao Espírito Santo de Deus. Muitos vão morrendo, negando a fé no Senhor Jesus Cristo. Muitos têm ido para o inferno porque rejeitaram o Evangelho de Deus. E isso é um grande pesar para o coração do Senhor, porque Deus não nos fez para morrer. Mas no exemplo de Jairo, e eu gostaria de encerrar com isso, a mim e você. As pessoas vieram a Jairo e falaram: Jairo, por que você incomoda o mestre? A tua filha já morreu. Mas Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Meu irmão, minha irmã, não temas, crê somente. Ah, pastor, a questão está tão difícil, a situação está tão complicada, a minha vida está numa encruzilhada que eu não sei para onde seguir. Não temas, não temas, crê somente. Mas crê em quem? Crê no Filho de Deus, crê naquele que é o autor da vida, crê naquele que pode curar as suas enfermidades, crê naquele que pode restaurar todas as coisas, crê naquele que tem a minha vida e a sua vida na palma das suas mãos. Creia nele e deposite toda a sua fé e toda a sua esperança. A palavra de Deus nos diz assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você luta, você peleja, mas a alegria está batendo a porta da sua casa, a alegria está batendo a porta do seu coração. Você pode ter lutado e tem estado lutando, mas aguarde, espere firme na presença do Senhor, porque o dia da vitória vai chegar. O dia que você vai sorrir vai chegar. Você tem chorado e não pense que Deus não tem visto as suas lágrimas. Deus tem contemplado o teu choro, mas o dia que você vai sorrir, o dia que você vai se alegrar, o dia que da tua vitória chegará e você vai glorificar o nome do Senhor na sua vida.
A vitória é no final, irmãos. A vitória não é no início da batalha. A vitória é no final. A vitória, disse Jesus, é daquele que perseverar até o fim. A vitória, disse Jesus, é daquele que permanecer firme nas promessas do Senhor. Jesus diz, olha, dar-lhe-ei ao vencedor, dar-lhe-ei da árvore da vida, para que viva eternamente. A vitória, irmãos, pertence ao Senhor, e Ele está pronto para conceder a você, se você depositar nele tua fé e a tua esperança. Creia que recebeste. Lá em Mateus 11, 24, quando você ora, você crê que recebeste. Você crê que a vitória do Senhor já é uma realidade na sua vida. Ah, pastor, mas tem tantas coisas para acontecer. Tem tantas coisas para acontecer. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jairo contemplava a sua filha viva. Ainda que tantos e tantos falassem para Jairo, Jairo, a tua filha morreu. Mas para Jairo era inconcebível ele não ter aquela visão da sua filha correndo pelo jardim da sua casa. E Jairo se agarra naquela esperança, ainda que fosse um fio de esperança. E Jairo crê. E Jesus fala para Jairo, Jairo, creia. Creia, Jairo. E Jairo está aos pés do Senhor naquele momento. E Jairo diz para Jesus, Senhor, o que você fizer está feito. Jesus entra na casa de Jairo para mudar a história da sua família. Tudo porque começou com uma oração, um clamor, uma ida ao Mestre. Deus mudou a história da vida de Jairo quando ele ressuscitou a sua filha, quando ele entrou na história da sua família. Irmãos, quantas pessoas têm as suas vidas mudadas, suas famílias mudadas, num dia em que elas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo? Quantas famílias tiveram o futuro mudado porque um dia um filho, um pai, uma mãe, alguém daquela família ouviu o Evangelho e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele familiar, toda a sua casa louvou e glorificou o nome do Senhor. Não temas, crê somente. Deus quer restaurar o seu casamento, e eu creio nisso. Deus quer mudar o coração do seu esposo, da sua esposa, e eu creio nisso. Ele pode mudar o mundo inteiro por tua causa. Eu creio nisso. Mas o convite a você nessa noite é que você creia. Creia e vamos mover o mundo espiritual na presença do Senhor. Creia e vamos ver Deus fazendo milagres e sobrenaturais na sua filha, na sua família, na sua casa. Creia, porque o Senhor está aqui. Creia, porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio. Será que você também pode crer que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida?